Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo para mais um momento de meditação na palavra de Deus. Então, fica aí porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, eu quero apresentar para você duas matérias que têm tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Olha só, a primeira matéria é da TV Senado e diz o seguinte, né, uma matéria de 6/8 de 2023. Violência contra a pessoa idosa. Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias no início de 2023. O Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos nos 5 primeiros meses de 2023, um aumento de 87% em relação ao mesmo período de 2022. A outra matéria é do portal Metrópolis, da data do dia 4 de maio de 2023. E a matéria diz o seguinte: violência contra idosos cresce 97% no primeiro trimestre de 2023. Casos contra idosos somaram 202.300 nos primeiros 3 meses do ano. O Ministério retomou o canal de denúncia para evitar subnotificação. Bom, vamos lá. É óbvio que a palavra de Deus ela é totalmente contra a violência em relação aos idosos. Mas, infelizmente, é o que nós mais vimos nos dias de hoje. Está aí as estatísticas que não me deixam mentir. 87% de aumento nas denúncias, isso no primeiro trimestre de 2023, são dados do ano passado, e 97% do aumento da violência em relação aos idosos, mais de 200 mil casos no primeiro trimestre de 2023. E isso, infelizmente, tem se tornado cada vez comum. E a tendência ela é piorar, porque a gente não vê melhora na sociedade. Pelo contrário, a sociedade, quanto mais o tempo passa, mais ela tem piorado os seus valores, o seu caráter, o amor que tem se esfriado, conforme o próprio Senhor Jesus disse. Então, infelizmente, a tendência dessas estatísticas é aumentar cada vez mais. E com certeza você já viu na televisão, ou na TV aberta, ou pela internet mesmo, cenas terríveis de violência contra os idosos, né? Muitas vezes até relacionada a pessoas que deveriam, nesse momento, prestar o maior cuidado, o maior amor e tratar com o maior respeito aquele que um dia cuidou dele quando era criança ou quando tinha a necessidade disso. Mas nós vemos cenas onde filhos, netos dão pontapés, agridem com palavras, ameaçam, né, dizendo que se o idoso não se comportar, ele vai ser internado, ele vai sofrer situações ruins, vai apanhar, enfim, vai ficar preso dentro de casa e muitas vezes o idoso ali não tem o que fazer, porque ele já perdeu o seu vigor físico, muitos até debilitados intelectualmente por conta de doenças e tantas outras coisas, né? Então ele fica vulnerável a esse tipo de situação. Além disso, eu mesmo já presenciei, já perdi as contas de situações em que o filho faz a dívida no nome do pai ou no nome da mãe, do idoso, enfim, e não paga essa dívida. Se aproveita da aposentadoria, do nome limpo na praça, do crédito que ele tem, e depois deixa o nome do pai ou da mãe à mercê dos órgãos de proteção ao crédito. Eu falo isso com propriedade porque eu já trabalhei em empresa de cobrança e o que mais acontecia era entrar em contato com o titular ali da dívida, né? No caso, o idoso ou a idosa, e ele dizer que aquela dívida não era ele que tinha feito, mas sim o seu filho, a sua filha ou algum parente que usou a sua documentação para tirar um carro, para fazer um financiamento, pegando dinheiro emprestado com o banco. Então, o abuso financeiro também acontece. Então, todas essas situações aqui que eu relatei são coisas que, infelizmente, têm crescido
e vão continuar avançando, como eu já falei, na sociedade caída que nós vivemos hoje. Mas entrando agora no assunto propriamente dito, o que a Bíblia diz efetivamente acerca do idoso? Bom, eu quero começar falando com você acerca de um texto que está lá em Levítico, no capítulo de número 19, no versículo de número 32, que diz o seguinte, olha só. Deem a devida honra e respeito às pessoas idosas. Tenham respeitoso temor de Deus. Eu sou o Senhor. Então, repara que a Bíblia ela deixa bem claro que nós devemos honrar e respeitar os idosos. Por um único motivo, porque Deus é o Senhor. E quando alguém ama a Deus, de verdade quer guardar a palavra do Senhor, quer andar em obediência a Deus, e realmente tem Deus como Senhor, como governador da sua vida, aquele que dirige, aquele que domina, aquele que governa, essa pessoa ela vai buscar honrar a Deus em tudo, por meio da obediência, por meio da fidelidade a Ele. Então, meu querido, se você realmente ama a Deus, você vai respeitar o idoso. Se o teu coração realmente está em Deus, focado em fazer a vontade de Deus, você vai respeitar o idoso. Quem não respeita o idoso de forma indireta, também não respeita e nem honra ao Senhor. Agora, eu quero que você repare ainda num detalhe muito importante. Repare que nesse texto a Bíblia ela não fala acerca da religião que esse idoso seguiu durante toda a sua vida, não fala da história dele, se a história foi boa ou foi ruim, se ele construiu muito ou se ele construiu pouco, se foi uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. O texto simplesmente diz que nós devemos honrar o idoso e ponto. E isso é muito importante, porque quantas são as pessoas, quantos são os filhos, principalmente, que, como desculpa, dizem assim: olha, sabe por que eu desprezo meu pai? Sabe por que hoje eu quero distância do meu pai? Porque ele não cuidou de mim, ele não fez o papel dele quando eu era pequeno. Na hora que eu mais precisei dele, ele não estava nem aí comigo. Ele não foi uma boa pessoa, não foi uma boa pessoa para minha mãe, ou vice-versa, né? Ele fez coisas ruins, coisas terríveis, não era uma pessoa que transmitiu valores. Então é por isso que hoje eu quero distância, por isso que eu não cuido. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que esse tipo de atitude é totalmente sem fundamento. E quem possui esse tipo de pensamento, com certeza, ele está recebendo uma influência maligna. Sabe por quê? Porque o respeito ao idoso diz muito mais sobre quem nós somos do que a respeito daquela pessoa, do que quem aquela pessoa é. Porque se nós realmente temos um coração transformado, um coração disposto a perdoar, um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo e realmente passou por um processo de conversão e santificação genuína, nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus. Perdão, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos buscar a cada dia agradar a Ele, como eu te falei, e vamos liberar o perdão sobre aquele que nos magoou. Inclusive, a palavra de Deus ela diz o seguinte, que nós devemos combater o mal com o bem. Agora, além desse texto que eu li com você, existe um outro texto em Provérbios, capítulo de número 16, no versículo de número 31, que eu faço questão que você acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Então vamos lá, vamos entender esse texto. Quando a palavra de Deus ela usa o termo cãs, ela está se referindo aos cabelos brancos, à velhice, né? À idade, enfim, a pessoa idosa. E esse texto, em especial, fala daquele idoso que teve um encontro poderoso com Deus, que busca andar no caminho da justiça. Para esse tipo de pessoa,
a Acã a idade chega como uma coroa de honra. E sabe por quê? Porque junto com a idade vem toda uma experiência de vida, toda uma bagagem, vem toda uma sabedoria adquirida, que aliada à palavra de Deus, à ação do Espírito Santo na vida daquele idoso, vai produzir conselhos e orientações poderosas para aqueles que estão vindo depois dele. E é importante nós entendermos isso, porque hoje na nossa sociedade nós vemos os jovens desprezando as palavras dos pais, as palavras dos seus avós. Eles não querem nem saber da opinião, da orientação, porque acham que essa pessoa ela já está atrasada no seu tempo, que naquela época em que ela viveu era totalmente diferente do que acontece hoje, enfim. Mas a palavra de Deus ela diz que não há nada de novo debaixo do céu. Então, infelizmente, por mais que os tempos avancem, que surjam novas coisas, o ser humano ele continua o mesmo. As pessoas elas continuam errando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos sentimentos errados, e a experiência de vida ela pode levar alguém, levar o jovem a caminhar anos e anos adiante se ele parar e dar ouvidos. Você que é jovem, você vai deixar de fazer muita besteira na vida, de se enrolar em muitas situações, se você parar para dar ouvido àquilo que essa pessoa ela tem para te dizer. Ouvir um bom conselho vai te levar a uma vida de progresso e de vitórias, em nome de Jesus. Um exemplo daquilo que eu estou falando, aliás, um mau exemplo, foi o que aconteceu com Roboão. Roboão ele era filho de Salomão e depois da morte do seu pai, Roboão ele passa a governar Israel. Ele assume o trono de Israel. E logo que Roboão ele assume o trono de Israel, as tribos vêm até ele com um pedido. E eles dizem o seguinte: olha, Roboão, o jugo de Salomão já era muito grande sobre nós. Eu estou aqui parafraseando para você entender melhor o texto que está lá em 1 Reis, no capítulo de número 12. Então, alivia para nós esse jugo, esse peso, esses tributos, esses impostos, porque para nós está difícil suportar tudo isso. E Roboão, quando ele ouve aquelas palavras do povo de Israel, ele diz o seguinte: olha, vamos fazer assim. Aguardem 3 dias, me deem 3 dias para pensar naquilo que vocês estão dizendo. E depois vocês retornam e eu terei uma palavra para vocês. E aí Roboão, ele teve conselho com os anciãos, as pessoas mais velhas, as autoridades de Israel. E qual foi o conselho dos anciãos? Eles disseram o seguinte: olha, Roboão, dá ouvidos àquilo que o povo está dizendo. Atende ao pedido deles. Diga ao povo boas palavras. Porque se você fizer isso, eles vão te servir durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida. Mas o que Roboão ele fez? Ele deixou o conselho dos anciãos e ele foi buscar conselho com os jovens do reino, com os seus amigos, com os seus pares. E os jovens deram um conselho totalmente divergente do conselho dos anciãos. Eles disseram: fala para esse povo aí que a carga que foi posta por Salomão não vai ser nada comparada à carga que você vai impor sobre eles. Você vai ser muito mais austero, muito mais duro. Diga isso a esse povo. E Roboão, então, quando recebe novamente o povo, ele vai trazer uma palavra orientado pelo conselho de quem? Obviamente, pelos seus amigos, pelos jovens. E ele então replica aquelas palavras do conselho que ele havia recebido dos jovens. E quando Israel ouve isso, acontece uma grande revolta, o povo fica revoltado e o povo diz o seguinte: Israel, vamos voltar para as nossas tendas. O que nós temos com a casa de Davi? Então, a nação de Israel, ela resolve deixar o governo de Salomão, resolve abandonar o governo de Roboão, aliás. E a Bíblia nos mostra que somente 2 tribos
ficam ao lado de Roboão, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos acabam abandonando o governo do rei Roboão. Olha só que terrível. E tudo isso por quê? Porque ele deu ouvido aos jovens, porque ele deu ouvidos àqueles que tinham um conhecimento maior do que acontecia naquele tempo. Não faça isso. Em primeiro lugar, guarde esta palavra no teu coração e respeite os idosos. Repense as suas atitudes em relação aos idosos. O que você tem feito até aqui? Porque se você está ouvindo essa palavra, é porque ainda há lugar de arrependimento para você. E em segundo, aproveite a experiência, a sabedoria que há na vida desse idoso que teme a Deus e que o Senhor colocou do seu lado para ser uma referência, para ser um instrumento dele para te orientar na caminhada da sua vida, no começo da sua vida. Você ainda é jovem, você está começando ainda a sua caminhada, ou quem sabe já não é tão mais jovem assim, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. E se você obedecer à palavra de Deus, se você der ouvidos, primeiramente, aos conselhos do Senhor, você verá a abundância de Deus vindo sobre a tua vida. Grandes livramentos, grandes vitórias e uma aceleração poderosa do teu crescimento, porque você não vai precisar passar por muitas coisas que você passaria justamente pelo fato de dar ouvidos a esta pessoa que tem muito mais experiência com você, que você. Guarde esta palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos siga em todos os nossos canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.